Salve, salve para você ligado aqui no SRZD. Mais uma entrevista com o carnavalesco do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo, rumo ao desfile de 2024. E hoje eu falo com o atual campeão do Grupo Especial, Jorge Silveira. Tudo bem, Jorge? Como é que vai? Inclusive, pela primeira vez eu entrevisto o Jorge depois do campeonato. Não tinha a oportunidade de entrevistá-lo. Já tinha conversado com ele, mas não tinha oportunidade de entrevistar. Como é que você está? Tudo bem? Como está o preparativo da Mocidade Alegre? E daqui a pouco eu já pergunto sobre o enredo, mas tudo bem com você, primeiramente? Tudo bem, sejam bem-vindos. Estamos naquela fase de retoques finais, né? Graças a Deus a Mocidade começou um planejamento de carnaval muito cedo. E com muita antecedência a gente começou o processo de reprodução de fantasia, construção das alegorias. E a gente chega agora na porta do carnaval com tudo já ensacado, aguardando só a hora de chamarem a gente para ir lá fazer o nosso trabalho na avenida. Muito bacana. Jorge, pode ficar à vontade para destrinchar o enredo, para quem vai acompanhar em casa, pela TV ou vai para o Sambódromo. Você consegue falar para o setor como vai ser esse desfile da Mocidade Alegre no Carnaval 2024? Sim, a gente vai fazer um passeio por uma viagem que o poeta Mário de Andrade fez pelo interior do Brasil, exatamente há 100 anos atrás, no ano de 1924. Ele decidiu que precisava conhecer melhor os diferentes Brasis que compõem o Brasil, e ele começa uma viagem em direção aos recantos mais profundos da cultura brasileira. E o nosso enredo ele é abrir o diário de viagem do Mário de Andrade, e percorrendo junto com ele os recantos que mais encantaram ele. Então é uma viagem pelo Brasil, pelas culturas, pela gente brasileira. A gente começa partindo de São Paulo, que é a terra natal do Mário, o encantamento dele pela grandeza da cidade de São Paulo. Depois a gente vai em direção a Minas Gerais, onde ele tem contato com o barroco mineiro, com a obra de Aleijadinho, a grandeza da arte colonial brasileira. Depois a gente parte em direção ao Amazonas, sobe o rio Amazonas junto com ele. E aí vamos ter contato com os povos originários, com os ribeirinhos, com a cultura local. E a gente depois retorna para o Nordeste, onde ele vai ter contato com os festejos, com a cultura popular, com as manifestações de rua, com o Carnaval de Recife. E a gente termina o nosso Carnaval com o Mário retornando para São Paulo após essa viagem. Mas aí ele já não retorna para a capital, ele retorna para o interior, para se aprofundar nas pesquisas que dão origem ao samba paulistano em Pirapora de Bom Jesus, que é onde nascem os batuques que dão origem ao carnaval paulistano. Então é uma viagem do Mário de Andrade pelo Brasil, em que ele vai conhecer a grandeza do nosso país e retornar transformado pela brasilidade. Para quem talvez pensou em fazer algum comparativo com vai ser a aquarela brasileira da Mocidade, não é, né? Eu vejo que é algo mais talvez interiorano, algo mais característico, não é aquela coisa de exaltar uma cidade, uma capital, né? É uma coisa mais de festas, de cultura do país, né? Eu acho que o enredo da Mocidade esse ano tem uma tarefa e uma missão muito importante. A gente vem no nosso país de um momento de muita rivalidade e desassociação política. A gente vem de um momento em que os ânimos ficaram muito exaltados. Eu acho que nesse momento falar de brasilidade é falar das coisas que nos unem. Independente das diferenças que cada um tenha, a gente está mergulhando naquilo que nos funda como brasileiros, aquilo que nos une enquanto cultura. Então a gente está indo numa camada bem profunda de sentimento. A gente vai falar daquilo que nos caracteriza enquanto povo, que era o olhar que o Mário tinha. Ele tinha um olhar muito específico pela riqueza e pela variedade do Brasil. Inclusive ele faz essa viagem toda e ele confessa não ser capaz de criar uma imagem única do Brasil. Tamanha é a diversidade da cultura brasileira. Eu acho que o nosso grande desafio é fazer esse passeio e proporcionar ao AMB esse momento de identificação com a cultura brasileira. Eu falo que a primeira vez que eu fui para Parintins, foi em 2022, eu fui de avião, voltei de avião. E aí quando você volta assim durante o dia, você começa a entender o tamanho que é esse país, né? E eu tive essa sensação, é impossível você descrever o Brasil uma coisa assim, não são vários Brasis, literalmente. Uma frase que a gente ouve há muito tempo, mas você tem certeza quando você realmente sai, né, do nosso miolo aqui do Sudeste, principalmente. Quantas alas vai ter tripé? É uma pergunta que eu tenho feito muito para os carnavalescos, porque é um artifício. A Mocidade Alegre já usou desses artifícios logo quando reduziu para 4 alegorias. Vai usar tripé, pé de passagem? Quais são os artifícios desse ano? A gente tem 4 alegorias, sendo que o nosso abre-alas é um carro acoplado.
A gente tem um tripé de abertura, tem mais um tripé no meio do desfile, mais o tripé de comissão de frente. São 17 alas, 4 casais, mais ou menos 1.900 componentes. É um contingente grande. É um bom número para esse carnaval. Agora, como é que foi para você, voltando agora um pouquinho até para o carnaval de 23, chegar e, já logo de cara conquistar, né, o campeonato, né? Um casamento que já deu uma maravilhosa lua de mel logo no primeiro ano, né? Foi um ano muito especial, de muita transformação para a própria Mocidade Alegre, porque a Mocidade entrou pela primeira vez na fábrica do samba no último carnaval, né? Ela só teve autorização, permissão para ocupar esse espaço para o carnaval de 23. Então foi uma escola experimentando um enredo com outra característica, com outro carnavalesco, num outro espaço, uma outra lógica de trabalho. Foram muitas transformações no intervalo de um ano só. E a escola acabou mostrando a sua força enquanto instituição, conseguindo vencer essas adversidades e chegando até o campeonato. Eu, obviamente, fiquei muito feliz, né? Eu tinha uma expectativa muito grande que a gente pudesse fazer um grande trabalho, mas jamais sonhava que fosse ter esse resultado, né? Eu até brinco dizendo que eu nunca tinha ganho nem rifa na minha vida, que dirá carnaval. A gente trabalha por isso, mas quando acontece, você não tem roupa nem para isso, né? Para esse evento. Mas foi maravilhoso. É uma escola que está acostumada com isso, né? Ela está acostumada com o resultado e eu acho que estava faltando, de repente, só virar alguma chave para a gente conseguir chegar até lá. Ela já vinha batendo na trave muitos anos, né? Ela estava há 9 anos sem ganhar carnaval e acho que foi um grande encontro. Foi uma escola com muita vontade de se superar e eu estava com muita vontade de poder mostrar o meu valor. E acho que deu super certo. E a gente conseguiu ver no Carnaval de 23 uma mescla de características da Mocidade Alegre e do Jorge Silveira. Quem olha já sabe o que é o Carnaval do Jorge Silveira. E a gente conseguiu ver uma união em 23. Em 24 vai ser ainda essa mescla ou vai ser mais Jorge, mais Mocidade? O que a gente pode ver em 2024 nesse aspecto? Eu gosto sempre de respeitar essa mescla, porque assim, cada escola tem uma identidade, uma característica e eu sempre procuro respeitar isso. Mas é óbvio que como artista, como criador, eu sempre acabo imprimindo as minhas marcas, os meus desejos, o que eu tenho por vontade num desfile de carnaval. Eu acho que a Mocidade me dá a condição de trabalho para que eu possa exercitar isso. A minha presidente não me diz não. Isso é muito bacana. Ela acredita no potencial da ideia, investe na ideia e a gente executa. Eu vou sempre procurar esse ponto de equilíbrio entre esses dois universos. É claro que, uma vez a gente vindo de um resultado tão positivo quanto foi o de 23, eu tenho a obrigação de fazer um carnaval ainda maior para 2024, né? Eu costumo dizer que todas as escolas do Carnaval de São Paulo esse ano têm 13 adversárias. A Mocidade tem 14. Ela mesma. Porque ela tem que superar a si mesma, porque a própria comunidade exige que a gente vá além. E eu estou projetando para que a gente vá além. Antes da gente prosseguir, eu quero falar da loja 4 Estações, a loja do Carnaval, que desde 1990 é a loja mais completa para quem precisa de acessórios para artesanato, moda, confecção, decoração, costura e calçados. É a loja do Carnaval com mais de 40 mil itens de produtos nacionais importados em vários materiais, cores e tamanhos. E o mais importante, o preço mais baixo e os melhores prazos para pagamento. A loja fica na rua 25 de março, 288, no centro de São Paulo, próximo à estação São Bento da linha azul do metrô e com um estacionamento ao lado. Visite a 4 Estações na internet através do site 4estacões.net e compre e receba em casa. No Instagram você confere muitas promoções. Siga instagram.com/4estacões.sp instagram.com/4estacões.sp. Voltando aqui com o carnavalesco Jorge Silveira, da Mocidade Alegre. Jorge, daqui a pouco os carros alegóricos já vão sair para o terreno, já começa todas as escolas tirarem as suas alegorias aqui da fábrica do samba. Regulamento, o manual do julgador no caso, né? Está prestes também a ser divulgado. Tem alguma coisa que dá aquele frio na barriga no carnavalesco, nesse julgamento que está por vir? Como é que você tem visto o que a gente pode vir de julgamento em 2024? Bom, eu tenho acompanhado de muito perto, né, participando das reuniões na Liga, tanto presencial quanto online. A gente sabe que alguns quesitos esse ano vão ter um olhar diferenciado, especialmente a alegoria. A gente está muito atento porque o jurado está sendo orientado a trabalhar com o 9.8 e os 2 décimos eles são dados ao que ele considerar excepcional, né?
A gente sabe que existem muitas críticas à maneira como o Carnaval de São Paulo é julgado e muitas vezes acaba nivelando trabalhos que nem sempre são de excelência, né? Então acho que é uma forma que estão encontrando para tentar chegar a esse diferencial. Se vai dar certo ou não vai dar certo, a gente vai saber na terça-feira, né? Mas assim, sem sombra de dúvida, existe uma responsabilidade muito grande sobre o quesito alegoria esse ano, até porque ele é o quesito de desempate. Então tem que estar perfeito, 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 né? A gente está tomando o máximo de cuidado para que esteja tudo integralmente conforme saiu do barracão, pensando nas possíveis soluções para que a gente possa evitar os problemas. Então, a atenção esse ano está sendo redobrada. A gente sabe que a competitividade é muito grande, né? Todas as escolas vão vir muito preparadas, né? Eu percebido muito isso. E no último ano, por exemplo, assim, a Mocidade foi campeã com 2 décimos de diferença, né? E nos últimos anos a campeã tinha sido campeã com a mesma pontuação, né? Então, assim, a gente sabe que o 10º vai fazer a diferença e a gente vai lutar por esse 10º. Faça chuva, faça sol, né? Que a Mocidade Alegre deu sorte de não pegar aquela chuva durante o desfile, né? Eu até brinquei com a Solange momentos após a apuração. Pô, mas você não pegou chuva nem na concentração? Não foi nem isso? Foi seco mesmo? Foi seco, foi impressionante, porque na Mocidade não choveu. Assim, o tempo abriu e tudo aconteceu como tinha que acontecer. Mas a gente vai estar pronto para chuva, para sol, para qualquer situação. Porque quem quer entrar na disputa tem que estar pronto para qualquer cenário, né? E a gente vai estar pronto para qualquer cenário. Jorge, já agora aqui na parte final da nossa entrevista, o que você pode destacar desse desfile? Um spoiler que você pode dar para o público que vai estar acompanhando pela TV ou vai estar no São Bódromo do AMB? O que você pode falar? Poxa, prestem atenção aqui que o público vai gostar. Eu sou muito apaixonado e tenho muita expectativa pela abertura da escola. É a maior abertura de escola que eu já projetei na minha vida, é o maior abre-alas que a Mocidade Alegre já construiu na sua história. Então, assim, ele é uma massa construída gigantesca e tem função no enredo, ela mostra a grandeza de São Paulo. Então, uma cidade do tamanho de São Paulo precisa ter uma alegoria que represente essa grandeza. Então, a gente vai abrir de forma muito grandiosa e muito imponente. Então, se eu puder dizer aos amigos, prestem atenção na abertura da Mocidade Alegre, que ela vai chegar chegando. Maravilha. Jorge Silveira, muito obrigado por receber a equipe aqui do SRZD. Um bom carnaval para você e boa sorte, quem sabe já conquista o bi, né? Opa, vamos trabalhar para isso. Obrigado, bom trabalho para vocês também, boa cobertura e que a gente possa conversar mais ainda no futuro.